preto absoluto, silêncio de túmulo. E então, uma única vela acende no escuro da chapéu do engenho São Miguel, tremulando como se soubesse o que está prestes a testemunhar, como se o fogo também tivesse consciência, como se até a luz tivesse medo. Dedos masculinos se movem devagar no escuro, com cuidado, com hesitação, como quem estende a mão para algo sagrado e proibido ao mesmo tempo. Eles encontram o rosto de Catarina. Encostam nas maçãs do rosto dela com uma delicadeza que contradiz tudo ao redor. A brutalidade da terra, o peso do nome que ele carrega, o calor sufocante que não deixa nada crescer limpo naquele lugar. Os dedos tremem, não de frio, de medo, de desejo, de tudo que não tem nome ainda. Dois rostos separados por centímetros, dois corações separados por décadas de segredo que nenhum dos dois ainda conhece. Ela o olha como quem procura uma razão para se afastar e não encontra nenhuma. Ele a olha como quem encontrou algo que passou a vida sem saber que estava procurando. Ela sussurra, com a voz de quem já sabe que está cruzando uma linha: "A gente não pode." Ele responde com a voz de quem cruzou a linha antes mesmo de falar: "Eu sei." Mas nenhum dos dois se afasta. Os olhos fecham lentamente. Os lábios se aproximam, meio centímetro, menos. O mundo inteiro se cala, como se estivesse prendendo a respiração junto com eles. E então, a porta da chapéu explode na escuridão como uma acusação. Luz de lamparina invade tudo, fria, calculada, implacável. A voz de Beatriz corta o ar como faca que foi afiada especialmente para esse momento. Gabriel, o rosto dele, pânico puro. Não o pânico raso de quem foi pego fazendo algo errado. É o pânico profundo, visceral, de quem percebe que está apaixonado. De quem percebe que esse sentimento, agora que nasceu, não tem como ser desfeito. Não importa o que aconteça em seguida, corte para preto, volta no tempo, 12 horas antes, quando tudo ainda poderia ter sido diferente, se qualquer um dos dois tivesse escolhido diferente. Mas nenhum dos dois escolheu. O coração nunca escolhe. Amanhecer sobre o engenho São Miguel. O sol nasce em chamas no horizonte do Nordeste, pintando os canaviais de dourado e vermelho como se o próprio céu soubesse que aquela terra foi comprada com sangue. Os canaviais se esticam até onde os olhos alcançam e além, infinitos, implacáveis, bonitos de uma forma que dói. A névoa matinal rasteja pelo chão dos campos, branca e fantasmagórica, cobrindo tudo como véu de mentira. Bela demais para ser honesta, frágil demais para durar, exatamente como o engenho que esconde. Sob ela, os trabalhadores já estão em movimento. Não chegaram agora, nunca chegaram agora, porque o engenho não espera o sol nascer para começar a exigir. Eles se movem com a mecânica de quem aprendeu a não pensar no amanhã, porque o hoje já é pesado demais. Lucas caminha entre as fileiras com o passo de quem tem autoridade emprestada e precisa exercê-la constantemente para que ninguém esqueça. Olhos que verificam, que contam, que pesam cada corpo como se fosse mercadoria, porque naquele tempo, naquele sistema, era exatamente isso que eram. Catarina aparece na borda dos campos. Vestido azul claro, simples, cabelos soltos ao vento da madrugada que ainda não virou manhã completamente. Ela carrega um cesto pequeno, mas o peso que carrega de verdade não é o do cesto. Ela caminha devagar, olhando tudo. O olhar de quem quer entender onde está. Mas há algo além da curiosidade. Há um reconhecimento que não deveria existir. Como se aquela terra conhecesse o cheiro dela. Como se aqueles campos já tivessem visto aqueles passos antes, em outros pés, em outro tempo. Inês aparece sem barulho, do jeito que as pessoas aprendem a se mover quando passam décadas precisando não ser ouvidas antes de serem necessárias. 60 anos, rosto de quem riu muito e sofreu mais, e aprendeu a não confundir os dois. Cozinheira do engenho há mais anos do que qualquer conta de cabeça consegue calcular. Ela olha para Catarina com uma expressão que não é simples curiosidade.
É mistura de espanto e de algo mais antigo. Reconhecimento, talvez. Ou medo, ou as duas coisas, que às vezes são a mesma coisa. Menina, que faz aqui tão cedo? Catarina sorri. O sorriso tímido de quem ainda está aprendendo se pode sorrir sem pagar por isso depois. Não conseguia dormir. Pensei que conhecer o engenho me ajudasse a entender onde estou. Inês a examina longamente. Segundo a segundo, como quem confere, como quem compara com algo que existe apenas na memória. Você tem jeito de quem já pisou nessa terra antes. Catarina franze a testa. Nunca estive aqui. É a primeira vez. Inês balança a cabeça devagar. Não como quem discorda, como quem sabe mais do que pode dizer. Como quem carrega há décadas o peso de uma verdade que nunca foi sua para contar, mas que vê se desdobrando agora na frente dos seus olhos, inevitável como maré. Às vezes a alma lembra o que a mente teve que esquecer para sobreviver. E antes que Catarina possa abrir a boca para perguntar o que isso significa, porque significa alguma coisa, ela sente que significa. Inês se afasta com uma rapidez surpreendente para seus anos. Como se tivesse dito demais, como se o próprio ar do engenho tivesse ouvido. Catarina fica parada no meio dos campos que começam a acordar ao redor dela. O vento balança os canaviais como uma respiração enorme e lenta, e ela sente, não pensa, não analisa, sente com o corpo inteiro que aquele lugar a conhece. Que ela já esteve aqui antes de alguma forma que não consegue explicar. Que alguma coisa naquele engenho está esperando por ela. O escritório de Rodrigo Vasconcelos é um monumento ao controle. Não há nada ali por acidente. Cada livro de contabilidade na prateleira tem seu lugar exato. Cada mapa na parede foi pregado com medida precisa. A mesa de jacarandá maciço pesa tanto que quando entrou pela primeira vez, nunca mais saiu. É o escritório de um homem que aprendeu que poder precisa de cenário, que intimidação começa antes das palavras. Rodrigo está de costas para a porta quando Gabriel entra. Examina registros de produção com a concentração de alguém que não quer ser interrompido, ou que faz questão de que o visitante perceba que está sendo ignorado antes de começar a falar. É uma técnica. Tudo em Rodrigo é técnica. Mas Gabriel conhece as técnicas do pai há toda uma vida. Precisamos conversar. Rodrigo não se move. Sobre o quê? Sobre o que vi em Salvador. Agora ele se vira. Olhos escuros que já viram e fizeram coisas que o filho nunca vai saber. Ou pelo menos é o que Rodrigo jurou para si mesmo. Olhos que avaliam, pesam, decidem o valor de cada situação antes de reagir. O que você viu? Gabriel respira fundo. O ar do escritório é pesado de cana, de tinta de mapa, de segredo velho. Ele não é mais o menino que saiu do engenho meses atrás, com o coração cheio de certezas herdadas. Salvador lhe tirou isso, gentilmente, brutalmente, completamente. Via engenhos sendo queimados, não por acidente, por pessoas que não tinham mais nada a perder e escolheram o fogo como única linguagem que restava. Vi revoltas que não nasceram do nada, pai. Nasceram da fome, da exaustão, do desespero, de quem percebe que vai morrer de qualquer jeito e prefere que seja em pé. Pausa. Gabriel olha direto para o pai. Vi açúcar apodrecendo no porto enquanto criança morria de fome a 2 quarteirões. Vi o sistema que nos alimenta, engolindo tudo ao redor, como um incêndio que começa pequeno e vai crescendo até não ter mais o que queimar. Silêncio no escritório. Só o relógio na parede marcando o tempo com indiferença absoluta. Esse sistema está podre por dentro, pai. E nós fazemos parte dele. Somos parte do problema. Rodrigo se levanta devagar, com controle. A raiva que sente é antiga e treinada. Aprendeu décadas atrás que raiva sem controle é fraqueza exposta. E Rodrigo Vasconcelos não expõe fraquezas. Você voltou de Salvador cheio de ideias bonitas. Voltei querendo fazer diferente. Diferente. A palavra soa na boca de Rodrigo como veneno. Diferente é falência, é ruína.
É ver tudo que eu construí, que meu pai construiu, que custou sangue e décadas, virar cinza. Gabriel não recua. Prefiro herdar cinzas limpas a herdar ouro sujo. O tapa na mesa é violento. Os livros de contabilidade saltam. As décadas de números cuidadosamente registrados tremem nas prateleiras. Você não entende nada do que foi preciso fazer para que você pudesse ter o luxo de me olhar assim e me julgar, do que eu tive que sacrificar, do que eu tive que... Rodrigo para, abruptamente, como quem quase disse algo que não pode ser dito. Gabriel olha para o pai e vê, pela primeira vez com clareza, que aquela raiva não é só defesa de patrimônio. Há culpa ali. Culpa antiga, enterrada tão fundo que até mencioná-la em passagem faz ela subir à superfície, como corpo que nunca descansou no fundo do rio. Rodrigo respira, recupera o controle. Quando fala de novo, a voz está baixa e controlada, o que de alguma forma é mais assustador que o grito. Você é jovem, idealista. Os jovens acreditam que o mundo muda com intenção e com vontade. Com o tempo, você vai entender o preço real das coisas. Até lá, fique longe das minhas decisões. Gabriel aperta os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Não responde. Não porque não tem o que dizer, porque tem demais. E sabe que se abrir a boca agora, vai dizer algo que vai fechar portas que talvez precise manter abertas. Sai. A porta fecha com violência contida. A raiva que não teve coragem de colocar em palavras. Rodrigo fica sozinho, olha pela janela para os campos, para os trabalhadores que se movem lá embaixo como formigas, que não sabem que o formigueiro está ameaçado, para a terra que comprou, que tomou, que guardou, com o preço que Gabriel não sabe e nunca pode saber. Rodrigo sussurra para a janela, para os campos, para o passado que não some por mais que ele queira. Ele não pode saber, nunca pode saber. O jardim da Casa Grande tem uma mangueira antiga que existia antes do engenho, que vai existir depois de todos que estão dentro da Casa Grande, que já viu chegadas e partidas, e mortes e nascimentos e segredos que as paredes da casa nunca saberão, porque paredes só ouvem o que acontece dentro delas. E as coisas mais importantes sempre acontecem lá fora, embaixo das árvores, onde ninguém pensa em espionar. Catarina está no banco de pedra à sombra da mangueira. Tem uma carta nas mãos, não dela, do pai adotivo. A caligrafia dele, grande, irregular, de homem que aprendeu a escrever tarde e nunca parou de tratar as letras com cuidado excessivo, como se soubesse que elas eram privilégio que outros não tinham. As bordas do papel estão desgastadas, não de descuido, mas do contrário, de tanto ser dobrado e desdobrado, de tanto ser lido e relido até as palavras virarem parte da respiração. Lágrimas escorrem pelo rosto dela em silêncio. Ela não as limpa. Está tão acostumada a elas, especialmente desde que chegou naquele engenho estranho, naquele lugar que a conhece de um jeito que ela não consegue entender, que esqueceu que elas podem ser vistas. Gabriel passa pelo jardim, vê ela, hesita. Há uma voz dentro dele, a voz sensata, a voz que foi treinada pelo pai e pelas regras sociais daquele tempo que diz: continue andando, não é sua dor. Você tem problemas suficientes, ela é desconhecida. Os papéis sociais são claros e você não deve cruzá-los. Ele para. Desculpe, você está bem? Catarina enxuga as lágrimas depressa demais. O gesto automático de quem aprendeu cedo que chorar em público é mostrar flanco. Mas já foi visto. Já é tarde. Estou só lembranças. Gabriel olha para o banco, para ela, para a distância que existe entre os dois, física e social. Então senta, do lado, mantendo distância cuidadosa, respeitosa, de quem quer estar mais perto, mas entende que o direito de decidir isso não é só dele. Posso perguntar o que aconteceu com seu pai? Catarina olha para a carta nas mãos. Decide, em um segundo silenciosamente, que a verdade cansa menos que as meias verdades. Febre. Durou 3 dias.
No final, ele não me reconhecia mais. Ficava chamando por alguém, chamando por Rodrigo, repetindo o nome como se estivesse tentando alcançar alguém que foi embora faz muito tempo e nunca voltou. Gabriel franze a testa. O nome caiu pesado demais no ar entre eles para ser coincidência. Mas Gabriel ainda não tem as peças para montar o quebra-cabeça, então arquiva o estranhamento no fundo da mente. Meu pai? Não sei, nunca soube que tipo de relação tinham. Meu pai não falava do passado. Era como se o passado fosse um país que ele deixou para trás e fez um pacto consigo mesmo de nunca voltar, nunca mencionar, nunca deixar que aquelas fronteiras existissem no presente. O vento balança as folhas da mangueira acima deles. O engenho ronca ao longe, sempre ao longe, nunca quieto, porque o engenho é uma coisa viva que nunca dorme. Você sente falta dele? Catarina demora um segundo antes de responder. Não porque precisa pensar na resposta. Ela sabe a resposta, a sente no peito o tempo todo. Demora porque precisa de um segundo para conseguir dizer em voz alta, sem desabar. Todos os dias. Ele era tudo que eu tinha. E quando alguém é tudo que você tem, você não percebe o quanto é tudo, até que some de repente. E você olha ao redor e o mundo inteiro ficou pequeno. Gabriel sente aquilo no peito com uma familiaridade que o surpreende. Ele tem pai, tem mãe, tem o engenho, tem o nome, tem tudo que a sociedade daquela época consideraria mais que suficiente para uma vida. E ainda assim conhece essa solidão específica. A solidão de quem está no centro de tudo e não pertence a nada. Você não está sozinha aqui. Catarina olha para ele, procura a armadilha. É o que aprendeu a fazer. Quando alguém é gentil sem motivo aparente, procurar o motivo não aparente. Mas não encontra nenhum. Só um homem jovem com olhos cansados e uma gentileza que parece genuína, porque genuína é exatamente o que é. Isso a assusta mais do que se encontrasse a armadilha. Por que você está sendo tão gentil comigo? Gabriel sorri. Não o sorriso de cortesia, não o sorriso de herdeiro que foi treinado para encantar quando conveniente. O sorriso de alguém que está falando a verdade, sem saber que está sendo corajoso ao fazer isso, porque sei como é se sentir sozinho mesmo rodeado de gente que te olha. E você tem esse olhar, o olhar de quem está em todo lugar ao mesmo tempo e não pertence a lugar nenhum. Eu conheço esse olhar porque uso ele todos os dias. Catarina não responde. Mas pela primeira vez, desde que chegou ao engenho São Miguel, ela não precisa. Se você está sentindo essa tensão crescendo, se inscreve no canal, porque essa história vai falar direto com quem já se sentiu assim, sozinho, em meio a muita gente. O quarto de Beatriz Vasconcelos é uma armadura disfarçada de luxo, cama com dossel de tecido importado. Espelhos ornamentados que refletem uma mulher que aprendeu a não confiar no que os espelhos mostram, porque mostram só o que está na superfície. E a superfície nunca foi onde Beatriz viveu de verdade. Tudo no quarto tem lugar certo. Tudo com propósito calculado. Beatriz não decora, ela posiciona. Ela está sentada na penteadeira enquanto Mariana penteia seus cabelos. Não é carinho, é função. As duas sabem disso. As duas preferem assim, porque função tem regras claras e carinho tem custos imprevisíveis. Beatriz não olha para o espelho, olha para o reflexo de Mariana no espelho. Observa o observador, como sempre fez. O que descobriu sobre a menina? É reservada, mais do que parece à primeira vista. E à primeira vista já parece bastante. Observa mais do que fala, o que é perigoso. Faz perguntas, sem parecer que está fazendo perguntas, o que é mais perigoso ainda. Pausa. Mariana sabe que Beatriz está esperando o que vem depois. Tem um colar que não tira, antigo. Disse que era da mãe. Os dedos de Beatriz param de tamborilar sobre o tampo da penteadeira. Colar, que tipo de colar? Prata, medalhão, octogonal, acho. Parece muito antigo. Não é coisa que se passa de mãe para filha entre gente simples. É coisa de família com história.
Beatriz se levanta tão bruscamente que o banco da penteadeira range para trás e Mariana precisa dar um passo para não ser atingida pelo movimento. Ela vai até o baú no canto do quarto com passos rápidos e propositais. Abre, mexe no fundo com as mãos, não procurando, sabendo exatamente onde está. Mãos que já percorreram esse caminho antes, em outros momentos de ansiedade, que precisou esconder de todo mundo, menos do baú. Ela tira a miniatura pintada a óleo, Isabel Vasconcelos, primeira esposa de Rodrigo. Bela da maneira específica das mulheres que não sabem que são belas, porque nunca precisaram saber. Jovem, muito jovem no retrato, sorrindo para o artista com um sorriso que não tem reserva, não tem cálculo, não tem nada que precisasse esconder. Pescoço esguio e no pescoço, o colar, prata, medalhão octogonal, inconfundível. O rosto de Beatriz empalidece, não de surpresa, de confirmação. A diferença é importante. Surpresa é quando você não esperava. Confirmação é quando você sabia, sempre soube no fundo mais escuro do fundo, mas escolheu não olhar, porque enquanto não olhasse, podia fingir que não era real. Agora, ela olhou. Não! A voz sai pequena, diferente, desprovida da armadura que usa em público. Isso não é possível. Mariana não se move. Senhora! Beatriz fecha os olhos. Respira! Uma respiração longa, controlada, de alguém que treinou esse reflexo por décadas. Quando abre os olhos, já está de volta. A armadura no lugar. Os cálculos rodando. Quero que você vigie cada passo dela. Cada conversa, cada olhar, cada silêncio suspeito. Cada vez que sai, cada vez que volta, cada pessoa com quem fala. E principalmente, qualquer coisa que envolva Gabriel. Mariana. A senhora acha que há algo entre eles? Beatriz olha para o retrato de Isabel ainda na mão, para o colar, para o sorriso inocente de uma mulher que morreu antes do tempo, ou que foi feita desaparecer, que não é a mesma coisa, mas que naquele engenho deu no mesmo. Ainda não, mas vai ter, e quando tiver, você me conta antes que vire algo que não posso mais desfazer. Mariana sorri com a boca, os olhos ficam frios. Sim, senhora. Beatriz se vira de volta para o espelho. Olha para si mesma. Por um segundo longo demais. O segundo de quem verifica se ainda reconhece o que vê ali. Ela fecha o baú, tranca. Mas algumas coisas não ficam trancadas só porque você fecha o baú. A moenda do engenho não para. Nunca para, nem nos dias de festa, nem nos dias de morte, nem nos dias em que o senhor está com febre, ou com remorso, ou com as duas coisas ao mesmo tempo. A moenda é o coração mecânico do engenho, e corações mecânicos não têm sentimento para pedir descanso. Calor de forno no final da tarde. A cana entra de um lado, esmagada, despedaçada, e o caldo sai do outro. Doce, valioso e manchado de suor de mãos que nunca vão prová-lo na forma final que chega às mesas dos ricos. Joaquim trabalha sozinho consertando uma corrente. Mãos de homem que passou a vida inteira fazendo o que as mãos precisavam fazer, não o que o coração queria. Mãos que conhecem cada parafuso, cada corrente, cada engrenagem desse engenho, melhor do que qualquer engenheiro que jamais pisou aqui. Porque o conhecimento de Joaquim vem de décadas de presença, não de livros. Quando ouve os passos de Catarina se aproximando, ele para antes de ver quem é. O hábito de sobrevivência, identificar passos antes de rostos, porque rostos enganam e passos revelam intenção. Ele a identifica, não pela vez anterior, mas por algo mais antigo que isso. Ela para ao lado dele. Ele não a olha, continua trabalhando, ou finge continuar trabalhando, que não é a mesma coisa. Bom dia, silêncio. Só a moenda ao fundo, seu ritmo surdo e constante. Catarina não vai embora, fica parada em silêncio também, até o silêncio ficar cheio de coisas que precisam ser ditas. Ontem você me olhou como se me conhecesse, como se eu fosse alguém que você estava esperando e temendo ao mesmo tempo. As mãos de Joaquim param sobre a corrente. A corrente para de fazer barulho. Só a moenda. Você conhecia minha mãe?
o silêncio muda de qualidade. Fica denso. Fica cheio de décadas de coisas não ditas que de repente precisam caber no mesmo espaço que os dois estão ocupando. Joaquim ergue o olhar lentamente. Olhos que envelheceram antes do corpo. Olhos que viram coisas que nenhum ser humano deveria precisar ver e depois guardar sozinho por anos e anos, sem com quem dividir, sem permissão para chorar, sem espaço para que a dor fosse dor, e não só mais um peso carregado em silêncio, porque o engenho não para o luto de ninguém. Sua mãe, ele hesita, olha ao redor. O hábito, sempre o hábito de verificar quem ouve antes de dizer a verdade. O hábito que às vezes é instinto de sobrevivência e às vezes é a coisa que te mantém preso quando você mais precisaria de liberdade. Quando fala de novo, é quase sem som, mas carrega o peso de décadas comprimidas em palavras simples. Era a mulher mais bondosa que já tive o desgrace de conhecer nessa terra. Desgrace, não foi desgraça que ele disse, foi desgrace. A palavra errada que carrega a coisa certa. A desgraça de conhecer alguém que você ama e não poder proteger. A desgraça de estar perto e ser impotente. A desgraça de sobreviver quando ela não sobreviveu. Lágrimas sobem nos olhos de Catarina. Ela não esperava que isso doesse tanto, mas doeu. Doeu da forma específica de ouvir algo que você precisava ouvir e nunca soube que precisava. Como ela era, por favor. Eu nunca ouvi ninguém falar dela como se ela fosse real. Como se ela tivesse existido de verdade, com cheiro e voz e jeito. Para mim, ela sempre foi só uma ausência. Joaquim abre a boca. Lucas aparece de trás de uma pilha de cana, como se tivesse estado ali o tempo todo esperando o momento certo. Talvez tivesse. Joaquim volta para o que é seu. Os olhos de Lucas deslizam para Catarina com a frieza calculada de alguém que identificou uma ameaça e está decidindo como eliminar. E você não tem nada que fazer aqui. Catarina recua. Não de medo dele, de surpresa pela brutalidade do timing, como se o engenho tivesse enviado um representante especificamente para impedir que a verdade chegasse até ela. Joaquim abaixa a cabeça. O movimento de quem desaprendeu a resistir, não por falta de coragem, mas por excesso de anos, aprendendo o custo da resistência. Catarina se afasta. Olha para trás. Joaquim ergue os olhos por um segundo, rápido, antes que Lucas veja. E o que ela vê neles não é derrota. É promessa, é o peso imenso de tudo que ainda não pode dizer, mas que um dia, quando as circunstâncias deixarem, vai dizer. E é pedido de desculpa por todos os silêncios que vieram antes e todos os que ainda vão vir. Ela se vira de volta para o caminho. Carrega aquele olhar com ela o resto do dia. O céu do Nordeste brasileiro no século XVIII não tinha rival. Sem luz elétrica para competir, sem fumaça de indústria para sujar, sem nada entre os olhos humanos e o universo além da própria atmosfera, ele era pleno. Pesado de estrelas como fruto maduro, pronto para cair. Imenso de uma forma que fazia as pessoas se sentirem pequenas. E às vezes, pequeno é exatamente o tamanho certo para um ser humano se sentir. Gabriel e Catarina estão no banco de pedra do jardim. A noite está quente, como todas as noites naquele lugar, naquela época, mas há uma brisa que vai e vem, que cheira a cana e a terra molhada, e há algo que não tem nome, mas que os dois reconhecem como o cheiro específico de um momento que vai ser lembrado. Eles estão separados por palmos, por tudo que ainda não foi dito, por tudo que foi dito demais durante o dia e precisou ir para algum lugar. Aquelas 3 estrelas alinhadas, vê, aquelas ali, bem no meio do céu. Gabriel aponta com o dedo. É o cinturão de Órion. Ele era um caçador, segundo os gregos, filho de Poseidon, o mais belo dos mortais, condenado a caçar para sempre depois da morte. Catarina segue o dedo dele com os olhos. Encontra as 3 estrelas. Elas brilham com uma regularidade que parece intencional, como se tivessem sido colocadas ali especialmente para que alguém, um dia, as encontrasse e sentisse menos sozinho. E os indígenas daqui,
Eles viam a mesma coisa? Gabriel sorri. A pergunta o surpreendeu. Ninguém nunca perguntou isso. Não. Os indígenas dessa região viam nessas mesmas 3 estrelas uma canoa, navegadores, ancestrais viajando pelo céu da mesma forma que navegavam pelo rio. A mesma coisa, vista diferente. Exatamente. Meu pai acha que gastar tempo olhando para cima é coisa de homem que não tem chão suficiente para cuidar. Que o engenho é o que importa, a colheita é o que importa, o número nos livros de contabilidade é o que importa. E você, o que acha? Gabriel demora antes de responder. Quando responde é para as estrelas, não para ela. Como se fosse mais fácil ser honesto quando não precisa olhar nos olhos de quem escuta. Acho que o problema desse engenho nunca foi falta de trabalho ou de terra. Foi sempre falta de gente que parasse de vez em quando e olhasse para cima e lembrasse que somos pequenos, que o que construímos aqui embaixo não é eterno, que a crueldade que passamos para frente é uma escolha, não uma necessidade. Catarina o observa com algo novo no rosto, não admiração, algo mais pesado que isso, mais próximo, reconhecimento. Como quem encontra, no meio de um lugar inteiramente estranho, uma coisa familiar. Você não é o que eu esperava encontrar aqui. O que você esperava? Seu pai. Pequeno sorriso no canto da boca. 20 anos mais jovem. Gabriel ri. De verdade, sem controle, sem a elegância treinada que usa em público. O som soa estranho no engenho. Como se o lugar não soubesse bem o que fazer com alegria genuína e desavisada. Quando para de rir, fica sério de volta, mas de um jeito diferente, mais macio, menos armado. Espero não ser, espero muito não ser. Todos os dias acordo e me pergunto se aquele dia vai ser o dia em que vou olhar no espelho e ver ele. O silêncio que vem depois é diferente dos outros silêncios da noite. Não é vazio, está cheio, cheio de conforto, de reconhecimento, de 2 seres humanos que se encontraram no lugar mais improvável e descobriram que compartilham algo que não sabiam que existia até aquele momento. Meu pai adotivo dizia que quando a gente morre, vira estrela. Que as pessoas que amamos ficam lá em cima nos observando, torcendo, esperando, que a morte não é fim, é só mudança de posição. Que os mortos ficam mais perto de nós do que achamos, só que de um ângulo diferente. Pausa. Ela olha para o cinturão de Órion. Fico olhando para o céu e tentando decidir qual delas é a minha mãe. A que eu nunca conheci, mas que sinto falta de um jeito que não consigo explicar, porque como você sente falta de alguém que nunca esteve lá? E ainda assim sinto, todos os dias. Gabriel, sem planejar, sem pedir, sem a intervenção da razão, pega a mão dela. Os dedos dele encontram os dela com a mesma delicadeza com que apontou para as estrelas. Não é gesto calculado, é gesto verdadeiro, e verdadeiro é raro o suficiente para que, quando acontece, o ar ao redor mude de qualidade. Catarina olha para baixo, para as mãos, para os dedos entrelaçados, os dele escuros do sol e do trabalho, os dela mais claros, mas não sem marcas próprias, não sem história própria. Ela deveria puxar a mão. Tudo que aprendeu sobre sobrevivência, sobre regras sociais, sobre o custo de se aproximar de alguém que pode ser tirado, tudo diz, puxa a mão. Ela não puxa, a noite está quente, o céu está cheio, e a mão dele é a coisa mais gentil que tocou nela desde que o pai adotivo morreu 3 meses atrás, e o mundo virou coisa que não reconhecia mais. Então ela está ali. A voz de Gabriel é baixa, quase só para ele, mas também para ela, porque os dois estão olhando para o mesmo céu. Sua mãe, olhando para você, e deve estar aliviada de ver que você encontrou esse lugar. Catarina não responde, aperta levemente os dedos dele. Nas sombras do jardim, a 12 passos dali, Mariana observa com olhos que não julgam, porque julgamento implica escolha. E Mariana aprendeu que escolha é luxo que ela não tem. Ela registra. É para isso que está aqui. É o preço que paga por estar do lado que acredita ser o mais seguro. Ela se afasta silenciosamente. Vai entregar o que viu.
e carrega o peso disso junto com ela, sem ter espaço para colocar o peso em nenhum lugar. Se inscreve no canal, porque o que vai acontecer com esses dois vai partir o coração de todo mundo que já amou alguém que o mundo tentou proibir. A Chapéu do Engenho São Miguel foi construída antes da Casa Grande, o que diz tudo sobre as prioridades de quem fundou aquele lugar. Paredes de pedra que absorveram décadas de confissões, de preces, de barganhas feitas com Deus, em troca de silêncio sobre crimes que o próprio Deus provavelmente se recusaria a abençoar. O altar de madeira escura. As velas, sempre as velas, porque a Chapéu nunca ficou sem elas, alimentadas pelo dinheiro do açúcar, como tudo mais naquele engenho. Gabriel e Catarina entram juntos. Nenhum dos dois foi exatamente convidado pelo outro, mas os dois sabiam, com a certeza silenciosa de quem deixou de resistir ao inevitável, que era para aqui que a noite os trazia. Nunca trouxe ninguém aqui à noite. Por que me trouxe? Gabriel não responde de imediato. Olha para o altar, para as chamas das velas, para o silêncio sagrado que existe em espaços que viram muita coisa humana e aprenderam a não julgar. Quando olha para ela, há algo nos olhos dele que não estava lá ontem, que foi crescendo desde o jardim da tarde, desde as estrelas, desde a mão dele na mão dela. Porque com você eu consigo falar de coisas que eu nem sei que estavam presas dentro de mim até que aparecem. Como se você fosse a primeira pessoa na minha vida que faz perguntas de verdade e aguenta as respostas de verdade. Ela se aproxima um passo. Ele não recua. Que tipo de coisas? Ele respira, devagar, como quem tira espinhos, um a um com cuidado, porque espinhos arrancados com pressa rasgam mais do que arrancados com paciência. Que eu tenho medo de acordar um dia e ser meu pai sem ter percebido quando aconteceu. Que esse engenho que vou herdar às vezes parece corrente mais que patrimônio. Que eu olho para os trabalhadores nos campos e sinto uma vergonha que não consigo compartilhar com ninguém daqui, porque ninguém daqui entenderia por que eu deveria ter vergonha de algo que nos alimenta. Olha fundo nos olhos dela. E que desde que você chegou, eu não consigo parar de pensar em você. E não sei o que fazer com isso, porque não faz sentido nenhum. Você chegou há 2 dias, eu mal te conheço. E ao mesmo tempo, é a coisa que faz mais sentido de tudo que sinto desde há muito tempo. Catarina prende a respiração. O coração bate no pescoço, nas têmporas, nas pontas dos dedos. Gabriel, eu sei que é loucura. Você mal chegou. Mas é como se eu já te conhecesse de antes, de outra vida, de outro tempo. Como se essa não fosse a primeira vez que estamos nessa chapéu juntos, sabe? Como se já tivéssemos feito isso antes e o tempo tivesse apagado a memória, mas não o reconhecimento. Catarina sente o mesmo, com uma precisão que a assusta. Não a assusta porque é estranha, a assusta porque é exata. Porque sente o mesmo reconhecimento, a mesma sensação de que aquele engenho, aquela terra, aquele homem são eco de algo que existiu antes dela, antes dele, antes de qualquer coisa que qualquer um dos dois consiga nomear. Isso é perigoso, eu sei, mas nenhum dos dois se afasta. Porque perigo é uma palavra fria, e isso que estão sentindo é quente demais para ser contido por palavras frias. Ele levanta a mão devagar, com cuidado, com a mesma delicadeza com que um ser humano toca algo que pode quebrar se tratado sem respeito. Encosta os dedos no rosto dela, os mesmos dedos que tremeram antes, que tremem agora, que provavelmente vão tremer toda vez que a tocarem pelo resto de suas vidas. Rostos a centímetros, respirações aceleradas enchendo o silêncio sagrado da chapéu. Cheiro de vela, de pedra antiga, de algo que não tem nome, mas que os dois reconhecem como o cheiro de decisão, de ponto sem volta, de antes e depois. A gente não pode... Eu sei. Os olhos fecham, os lábios se aproximam, meio centímetro, menos. A última distância, o último momento em que tudo ainda poderia ser desfeito.
porta da chapéu se abre com violência. O som rasga o silêncio sagrado como lâmina. Eles se afastam, brusco, instintivo, como corpos separados por choque elétrico. 2 passos de distância onde havia centímetros, 2 mundos separados onde havia um só. Luz de lamparina invade a chapéu, fria, implacável. Gabriel, a voz de Beatriz Vasconcelos, gélida, precisa. A voz de mulher que ensaiou esse momento, não esse momento específico, mas alguma versão dele, algum dia em que teria que salvar o filho dos próprios sentimentos. Gabriel está de costas para a entrada. Precisa de um segundo inteiro, o segundo mais longo da vida dele, para se virar e compor o rosto. Rezando, Beatriz entra, devagar, com a precisão de quem não tem pressa porque tem vantagem e sabe disso. Os olhos percorrem a chapéu com eficiência cirúrgica, verificando, catalogando, procurando o que Mariana disse que estaria aqui. Sozinho? Sim, o silêncio tem forma, tem peso, tem a textura específica de 2 pessoas que sabem a verdade e estão num duelo silencioso sobre qual versão vai prevalecer. Beatriz caminha pelo corredor central da chapéu, devagar. Cada passo calculado. Passa perto do pilar onde Catarina está encostada, imóvel, prendendo a respiração, coração batendo tão alto que tem certeza de que vai ser ouvido. Beatriz para. 2 passos de distância do pilar. 1 segundo. 2. 3. 4. Catarina não respira. Beatriz se vira. Para Gabriel. Para a saída. Para o caminho mais eficiente de encerrar essa cena. Venha, está tarde, já vou. Agora, Gabriel, não tem como. Ele sabe que não tem como. Lança um único olhar, rápido, imperceptível para Beatriz, que está de costas, mas não para Catarina, que está no escuro atrás do pilar, vendo tudo. Na direção onde ela está escondida. Um olhar que diz tudo que não pode ser dito em voz alta agora. Depois sai... A porta fecha. O silêncio que fica depois que a porta fecha é diferente do silêncio de antes. Este é mais pesado. Este carrega o peso do que quase foi e do que ainda pode ser, e de tudo que vai ter que ser enfrentado antes que chegue lá. Catarina sai da sombra, encosta na parede com as costas, mão no peito, tentando convencer o coração a voltar ao ritmo que se considera normal. Olha para o altar. Para as velas que ainda tremem. Elas tremem sem vento. O corredor da casa grande à noite é um lugar de sombras que tem intenção. As tochas nas paredes criam zonas de luz e escuridão que se alternam. E quem aprendeu a viver nessa casa, aprendeu a usar as zonas de escuridão como espaço de conversa que não pode ser testemunhada. Beatriz caminha rápido, com propósito, com a eficiência de alguém que tem muito a fazer e pouco tempo para sentir enquanto faz. Mariana materializa nas sombras à frente dela, o jeito específico de aparecer de quem passou anos aprendendo a ser visível apenas quando conveniente. Conseguiu impedir? Por pouco. Você deveria ter chegado antes. Fui avisar assim que os vi indo para a chapel. Mas... hesita. Mas o quê? Acho que é tarde demais, senhora. Pausa. Ele está apaixonado. Eu conheço esse olhar. Já vi em outros homens, em outros lugares, o tipo de sentimento que já entrou fundo demais para ser tirado com palavras ou com conveniência. Beatriz fecha os olhos. Uma respiração. 2. Quando os abre, a frieza que está ali não é frieza natural. É frieza construída, tijolo por tijolo, ao longo de décadas de viver num lugar onde sentimento era fraqueza e frieza era sobrevivência. Então vamos ter que arrancar pela raiz, antes que vire árvore, antes que vire algo com raízes tão fundas que não se desfaz sem destruir tudo ao redor junto. Como? Beatriz se aproxima de Mariana. Os 2 rostos ficam separados por palmos. Quando fala, a voz é quase gentil, e por isso mais aterrorizante do que seria se fosse raiva. Amanhã você vai revirar o quarto dela, cada gaveta até o fundo, cada dobra de cada papel, cada objeto que ela escondeu deliberadamente e cada objeto que ela nem sabe que tem.
Cada carta, cada diário, cada coisa pequena que não parece importar, mas que importa porque tudo importa quando você está procurando a verdade sobre alguém. Mariana ouve, registra. Eu quero saber tudo sobre Catarina Mendes. Cada mentira que ela conta e cada verdade que ela carrega sem saber. Especialmente as verdades que ela carrega sem saber. Sim, senhora. Beatriz se afasta pelo corredor. O som dos passos some nas sombras. Mariana fica parada. O sorriso que estava no rosto durante toda a conversa, o sorriso automático de quem aprendeu que sorrir mantém o emprego, escorrega levemente quando não há mais ninguém para ver. Porque mesmo Mariana, mulher que aprendeu a sobreviver sendo útil ao poder, que aprendeu que o preço da segurança é entregar a lealdade ao andar de cima, reconhece inocência quando vê. E tem visto nos olhos de Catarina algo que não consegue catalogar como ameaça, só como pessoa, só como alguém que chegou carregando luto e esperança e um colar que veio de uma mãe que nunca conheceu. Amanhã vai fazer o que foi mandada fazer, porque tem que sobreviver, porque o engenho não perdoa quem desobedece o andar de cima, mas essa noite, por um segundo, ela permite que o peso disso seja pesado. A janela do quarto de Catarina dá para o jardim, para a mangueira, para o céu. Ela está parada ali, de camisola, cabelos soltos, segurando o colar com a mão direita. Não pendurando, não examinando, só segurando. O metal prateado está quente da temperatura do seu corpo. Sempre está quente assim, como se fosse parte dela. O céu ainda está cheio de estrelas, as mesmas estrelas. O cinturão de Órion, a canoa, lágrimas escorrem pelo rosto dela em silêncio. Não de tristeza, não exatamente. Do tipo de choro que vem quando o coração está cheio demais e precisa de alguma saída, de algum lugar para onde o sentimento extra possa escapar. Ela sussurra para a janela, para o céu, para a mãe que nunca conheceu, mas que Joaquim disse ter sido a mais bondosa. Sussurra para as estrelas que guardam segredos e para as mortas que viram estrelas. O que eu estou fazendo? O vento sopra forte. As velas no quarto apagam, uma por uma, da mais próxima para a mais distante, como se o vento soubesse a ordem. Escuridão. E no último segundo, antes de tudo apagar, o colar, brilhando sozinho sob o luar que entra pela janela. Um objeto pequeno e prateado que existe há décadas, que passou de pescoço em pescoço carregando um nome, uma história, um crime, uma verdade que ainda vai precisar de muito tempo e muita dor para finalmente chegar à luz. Catarina não sabe que está sendo observada pelas sombras do jardim. Não sabe que amanhã de manhã, enquanto ainda dorme, mãos vão revirar cada canto do seu quarto, procurando exatamente o que não vai encontrar. Porque a verdade maior que Catarina carrega não está em nenhuma gaveta. Está no metal do colar. Está no sangue que corre nas veias. Está na forma como o engenho a reconheceu quando ela chegou. Ela não sabe nada disso ainda, mas o engenho sabe. E os segredos do engenho têm a paciência de quem foi enterrado fundo o suficiente para esperar o tempo que for preciso antes de vir à superfície. O preto engole tudo. Continua no próximo episódio. Mas antes que o preto engula tudo de vez, é preciso voltar um momento, voltar para dentro da chapéu, para Catarina encostada no pilar depois que a porta fechou. Ela fica parada ali por muito tempo. Mais tempo do que seria necessário para ter certeza de que estão sós. Fica parada porque não consegue se mover. Não porque o corpo não obedece, mas porque uma parte dela não quer sair daquele espaço ainda. Como se sair fosse admitir que o momento passou, que o que quase foi continua sendo apenas quase. As velas da chapéu tremem ao redor dela. Pequenas chamas em copos de vidro escuro que o engenho importou de Lisboa décadas atrás, porque até a devoção aqui era importada, era coisa de fora, era performance para os que podiam ver e julgar. Catarina ergue os olhos para o altar, para a imagem do santo.
Ela não sabe qual santo, nunca foi mulher de muita devoção organizada. O pai adotivo ensinava a crer em coisas maiores que imagens de madeira pintada. Mas olha assim mesmo. Procura alguma coisa no rosto daquele santo que não tem nome para ela. Não encontra resposta. Nunca encontra. Os santos de madeira pintada têm a diplomacia conveniente de nunca responder de forma que comprometa. O que ela encontra é outra coisa. A certeza de que aquela chapéu já viu muito, que aquelas paredes de pedra guardam segredos que nenhuma confissão jamais limpou completamente. Que o cheiro de incenso antigo que impregna cada fissura do piso é também o cheiro de tudo que foi dito ali dentro e nunca deveria ter sido dito, e de tudo que nunca foi dito e deveria ter sido. Catarina pega o colar. Olha para o medalhão octogonal prateado com a atenção de quem está tentando ler algo numa língua que esqueceu que sabia. O pai adotivo nunca explicou de onde veio. Disse apenas que era da mãe, que ela tinha pedido para guardar para a filha, que era a única coisa que restou, a única coisa que restou. De quê? De quem? De que história que ninguém nunca contou completa? Catarina fecha o medalhão na mão. Aperta. O metal, como sempre, fica quente depressa, como se tivesse memória térmica, como se o calor das mãos que o seguraram antes ainda estivesse guardado ali dentro, esperando para ser liberado. Ela finalmente se move. Atravessa a chapéu em silêncio, sozinha com o barulho dos próprios passos no piso de pedra. Na porta, para mais um segundo. Olha para trás, para o altar, para as velas. Depois sai. A chapéu fica sozinha com suas velas e seus segredos e os séculos de coisas humanas que nunca a abandonaram completamente. O engenho à noite tem sons que o dia cobre. O dia é barulhento demais. A moenda, os trabalhadores, os bois, Lucas gritando ordens, crianças, pássaros, o próprio sol que parece fazer barulho naquele calor. Mas a noite revela uma camada diferente. O engenho respirando. Madeira se contraindo no fresco. Água escorrendo nas calhas. Algum animal noturno passando pelo telhado com passos que seriam inaudíveis durante o dia, mas que à noite soam como presença deliberada. E mais fundo que tudo isso, o silêncio específico da terra, grandes engenhos construídos. O silêncio que não é vazio, mas que está cheio de história comprimida que nenhum livro de contabilidade jamais registrou. Rodrigo Vasconcelos não dorme. Raramente dorme mais do que poucas horas seguidas. E esta noite em particular, depois do confronto com Gabriel no escritório, depois de sentir o próprio filho olhando para ele com os olhos de quem está começando a fazer as perguntas certas, esta noite é impossível de dormir. Ele está sentado no escritório escuro, uma única vela. Os livros de contabilidade fechados ao redor dele como muros que ele mesmo construiu. Um copo de aguardente de cana na mão. O único produto do engenho que Rodrigo consome com prazer, como se houvesse poesia específica em consumir o que produz a ruína de tantos. Rodrigo não é homem de se questionar. Aprendeu cedo que questionar é o primeiro passo para não ser capaz de fazer o que precisa ser feito. E Rodrigo passou a vida inteira fazendo o que precisava ser feito, segundo sua própria definição de necessidade, que é a única definição que alguém com seu poder e seu isolamento chega a conhecer. Mas esta noite, com a aguardente morna na mão e o engenho respirando ao redor, algo abre uma fresta. O filho voltar de Salvador com aqueles olhos, olhos que viu uma vez antes, em outra pessoa, em outra vida. Olhos que fazem perguntas que as respostas não conseguem satisfazer porque as perguntas são sobre coisas que as respostas certas destruiriam. E a menina, Catarina Mendes, que chegou carregando o nome de devedor morto, mas com o colar que Rodrigo reconheceu antes de conseguir se impedir de reconhecer. Ele colocou o colar naquele pescoço, décadas atrás, com suas próprias mãos. No dia do casamento,
O primeiro casamento, o casamento que apagou depois, o casamento que o engenho apagou junto com a mulher quando os dois se tornaram inconveniências que o futuro que Rodrigo havia projetado não conseguia acomodar. Há crimes que a aguardente não apaga. Há coisas que o corpo sabe que a mente recusa. Rodrigo fecha os olhos. Quando os abre, estão secos, não de força, de exaustão. De décadas de ter que ser o homem que toma as decisões que precisam ser tomadas e vive com elas depois. Ele vai viver com esta também. Vai ter que viver. A alternativa é o que não pode acontecer. Lucas, depois que expulsou Catarina da moenda, foi procurar Beatriz. Não porque fosse direto ao quarto dela, mas porque no engenho informação flui para cima, e Beatriz era o andar de cima que mais pagava por informação útil. Ele encontrou Mariana no corredor, o que foi mais eficiente ainda, e contou o que viu. A menina e Joaquim, conversa interrompida, as palavras trocadas antes que pudesse intervir completamente. Mariana ouviu, guardou. Entregou para Beatriz, junto com o relatório sobre as estrelas e as mãos entrelaçadas no jardim. Beatriz processou tudo com a eficiência de quem há anos administra não apenas uma casa, mas uma série de alianças frágeis, versões de verdade cuidadosamente calibradas e o equilíbrio delicado entre o que Rodrigo sabe e o que não sabe e o que ela deixou que ele soubesse. O colar era o elo que faltava. Era a confirmação que transforma suspeita em certeza, e certeza em necessidade de ação. Porque se Catarina era quem o colar sugeria que era, se aquela menina era filha de Isabel, a primeira esposa que desapareceu de forma que ninguém nunca perguntou com suficiente insistência para obter resposta. Então tudo que Beatriz construiu nos últimos 20 anos estava ameaçado. A posição, o status. O papel de senhora do engenho, que ela ocupou primeiro como segunda opção e depois como única opção, quando aprendeu a tornar-se indispensável. Mais do que isso, a segurança. Porque se Catarina era a herdeira legítima do engenho São Miguel, o crime que Rodrigo cometeu para garantir essa herança para o próprio filho deixava de ser segredo de família e virava coisa muito mais perigosa. E Beatriz sabia desse crime. Tinha sempre sabido, porque era impossível não saber quando você vive na mesma casa, dorme na mesma cama e aprende a ler o que está embaixo das histórias que o homem conta. O que ela nunca decidiu completamente era o que fazer com esse conhecimento. Até agora. Porque agora o conhecimento estava caminhando pelo engenho com um colar prateado no pescoço e olhos que Gabriel olhava como se fossem o único horizonte que ainda fazia sentido. Joaquim, depois que Lucas o mandou de volta ao trabalho, ficou na moenda até o fim do turno sem parar uma vez. Trabalhou como quem precisa cansar o corpo para calar a mente. O movimento repetitivo, o peso físico, o suor que tira junto tudo que o pensamento não consegue tirar. Quando o sino do engenho tocou o fim do dia, ele foi para o quarto pequeno que divide com outros trabalhadores, na parte dos fundos da propriedade que fica entre a casa grande e os campos, no espaço que é de ninguém e de todos ao mesmo tempo. Deitou. Não dormiu. Pensou em Isabel, como pensava toda noite há décadas, com a regularidade de quem não conseguiu apagar a memória, mesmo depois de tanto tempo. Isabel, que chegou ao engenho como esposa de Rodrigo com 18 anos, e um sorriso que ninguém ali havia visto igual, porque era sorriso de quem ainda não tinha aprendido a esconder o que sentia. Isabel, que passou anos naquele engenho sem saber que a terra embaixo dos seus pés estava sendo preparada para engoli-la. Isabel, que no final sabia, que no fim tinha entendido tudo tarde demais e que havia tentado deixar para trás a única coisa que podia deixar, a filha, que agora estava naquele mesmo engenho, com o mesmo colar, com os mesmos olhos da mãe, sem saber de nada. Joaquim fechou os olhos. Pensou na promessa que fez a Isabel naquele último encontro. A promessa que nunca cumpriu, porque cumprir teria custado tudo.
E ele era homem que havia aprendido a calcular o que sobrevivência custava. Catarina estava aqui. Tinha chegado sozinha, sem saber o que procurava, sem saber que o engenho era dela por direito. Talvez fosse tempo de começar a pagar a dívida. O engenho São Miguel existia antes de todos eles, vai existir depois. A terra não se importa com os dramas dos humanos que passam sobre ela. Absorve o sangue, absorve as lágrimas, produz cana todos os anos com a indiferença de coisa que não precisa de memória para funcionar. Mas os humanos que passam sobre ela carregam a terra consigo para onde vão. Catarina carrega o engenho no colar. Gabriel carrega o engenho nos olhos assustados do pai. Beatriz carrega o engenho na determinação fria de quem vai proteger o que é seu a qualquer custo. Rodrigo carrega o engenho no peso que o faz não dormir. E Joaquim carrega o engenho no silêncio de décadas. No silêncio que está prestes a acabar. Porque segredos enterrados podem esperar muito tempo, mas não podem esperar para sempre. O vento sopra sobre os canaviais na madrugada. As folhas se movem com o som de coisas sendo ditas em idioma que só a terra entende. O engenho respira e espera. O que vem a seguir vai mudar tudo, para cada um deles, de formas que nenhum deles ainda é capaz de imaginar. Continua.